crentes mais de 30 anos e outros menos, não é? Então, às vezes a gente passamos por situações na vida que a gente medita e a gente pensa, mas porquê é que eu estou a passar por isto? Porquê é que eu estou a sofrer? E talvez os irmãos e as irmãs já ouviram pessoas a dizer, não é? Porquê é que Deus deixa isto acontecer? Não é? Se a gente vê o que é que aconteceu agora na Turquia e na Síria, a gente olha para isso e diz, mas como é que Deus pode deixar milhares de pessoas morrer assim, não é? Mas há dois lados, vamos lá dizer, da história. A gente vê na Bíblia, muitas vezes quando as pessoas desobedecem a Deus e muitas vezes quando as pessoas não estão a servir a Deus como deviam servir, há coisas que acontecem. E talvez dificuldades são uma das coisas que afeta cada um de nós, não é? Todos nós que estamos aqui, há várias pessoas, por exemplo, que já passaram por situações difíceis fisicamente, não é? Saúde. Nós passamos por problemas de saúde, nós passamos por problemas financeiros, nós passamos por problemas familiares, não é? Alguns de nós aqui temos tido pessoas na nossa família que têm tomado drogas e a gente não percebe porque eles conheciam o caminho do Senhor. Nós conhecemos pessoas que ainda estão envolvidos nessa vida e conhecem a verdade, mas realmente não mudam, não é? Eu lembro quando eu era jovem e a gente estava aqui na igreja de Lorachel, a gente tinha, não sei se os irmãos e irmãs lembram-se, tínhamos um café convívio naqueles tempos e a gente às vezes tinha estes hobos, estas pessoas da rua que vinham beber um café, porque o café era grátis, não é? Então eles vinham beber o café, mas alguns deles conheciam mais a Bíblia do que eu. E eles diziam versículos, está escrito assim, 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 não é? Mas a palavra de Deus não estava a afetar a vida deles, porque eles estavam drogados ou bêbados, ou seja o que for, não é? Então eu não sei qual é a sua situação, mas a gente às vezes até pensa, não é? Eu amo ao Senhor, eu sirvo ao Senhor, mas porquê é que eu estou a sofrer tanto? Quantos de nós já pensamos isso? Vamos dizer a verdade, não é? Há algumas pessoas aqui que estão a dizer a verdade, não é? A gente já pensou e já declarou e pensamos e perguntamos, mas porquê é que, se eu estou a servir a Deus, se eu estou a fazer isto, se eu estou a fazer aquilo, porquê é que eu estou a passar por esta situação tão difícil, não é? Eu lembro que havia uma fase na minha vida, quando eu, recentemente casado com a Paula, que eu, não é, tinha e estava a trabalhar um lugar onde a gente vendia, era mais ou menos nos anos 94, antes do Mandela tomar conta do país, e o negócio estava mais ou menos a funcionar bem, e nesse tempo eu casei-me em 91, então 94, não é? E a gente, como um casal, estava a querer, não é, pôr dinheiro e a querer comprar uma casa no futuro e esse tipo de coisa. E as coisas começaram, não é, a ficar mal, não é? E eu lembro de, não é, nesse tempo, dizer ao Senhor e dizer, Senhor, se tu me amas, por que é que eu estou a passar por isto? Não é? Eu lembro que até ia comprar a roupa ali do filho do irmão Jorge, eles tinham ali na Baixa um lugar onde eles compravam roupa e eu vendia essa roupa, mas o governo tinha mudado as leis tanto que
eu podia ter um chinês com a mesma roupa a vender lá fora do shopping. E eu não podia dizer ele para ir embora, porque era o direito dele, o pavement pertence ao governo. Então ele podia vender por 50 rands mais barato que eu, não é? E quem é que é a pessoa que vai entrar num shopping para pagar 50 rands mais, não é? Os portugueses não fazem isso, não é? A gente paga o que é mais barato. Então, não é? O negócio começou a ir abaixo e eu lembro que Deus experimentar, eu punha a roupa, ia no meu carro, viajava para várias áreas, deixava lá pessoas a vender e eu lembro que não é? Os meus trabalhadores, quando eles viam que eles faziam algum dinheiro, não era muito, e depois eles até diziam, mas patrão, se o patrão fez tanto dinheiro, por que é que está a passar por tanto? E eu disse, olha, tu tens que ver que quando tu vendes, eu tenho que ir comprar roupa outra vez. Este dinheiro não é todo para mim. E depois tenho que pagar os salários, tenho que pagar a água e luz, tenho que pagar a renda. E dentro desse tempo, eu estou só a abreviar por causa do tempo, tive uma chamada da companhia de segurança, dizer, olha, má notícia, alguém partiu o vidro do teu shopping e entraram para dentro do teu shopping. Então isso era, não sei se era 2 da manhã, e eu gosto de dormir, não gosto de acordar às 2 da manhã. Tive que meter no carro, ir da minha casa até Elroad, ali no lado de Alberton, chegar lá e ver daqueles vidros grandes, tinham partido o vidro e rombado, tirado o portão todo que estava lá. E eu a pensar, Senhor, o que é que está a acontecer? O que é que eu fiz de mal? E eu por acaso disse, eu não percebo porque é que eu estou a sofrer isto. O meu pai é pastor, eu sou líder da escola dominical, eu sou líder dos jovens. Porquê eu? Eu sei que os irmãos nunca perguntaram essa pergunta, não é? Porquê eu? E depois, acima disso, irmão, sabe o que é que aconteceu? Um dia eu estava a ir para o trabalho, parei no semáforo, estava a chover, e eu ouvi assim um barulho. E eu olhei e vi uma pessoa de idade a catavar o carro, mas não conseguia controlar o carro. E eu quis fugir, mas quando vi, estavam os carros a atravessar e vinha outro carro, então se eu fosse, ia ser a minha culpa. Então eu só segurei o volante assim, eu disse, olha, vamos lá ver o que acontece. E não sei porquê, ela escolheu o meu carro para parar o carro dela. E por acaso era até o carro da Pala, era um Datsun Pulsar, daqueles antigos assim, cortados atrás. Quando eu fui lá fora, ela, coitada, estava toda em pânico, mas o meu carro estava todo destruído. Quando eu fui ao seguro, o seguro disse que não podiam pagar porque o carro estava muito estragado e que iam-me só dar 7.000 rands ou qualquer coisa assim e que eles ficavam com o carro. E eu disse-lhes, mas o que é que eu posso fazer com 7.000 rands? Eu não posso comprar outro carro. Então parece que naquele tempo o inimigo estava mesmo chateado comigo, não sei, eu pensava que era Deus. Então eu lembro que num dia estava a guiar com aquele carro, o mesmo carro, e o carro estava estragado. E eu comecei a reclamar com Deus e a lutar com Deus e a dizer, eu não percebo porquê. Eu não percebo porque é que eu estou a sofrer isto. Eu não percebo esta situação, não é? Eu lembro-me um dia a ir para casa e eu estar a falar com a minha esposa e ela disse assim para mim, mas eu não percebo. De acordo com a Bíblia, tu é que és o marido, tu é que devias estar a providenciar-se, não eu. Naquele tempo eu trabalhava e talvez no fim do mês só tinha 1.000 rands para trazer para casa. E 94.000 rands não era muito. E tinha que pagar renda. A minha renda acho que era 1.200, 1.300, qualquer coisa assim. Então o meu salário nem dava para pagar renda. E eu lembro de uma vez até estar ali a pensar, é melhor eu morrer, porque eu ser um marido e nem posso providenciar para a minha família. E
E eu lembro que estava a guiar no carro um dia e eu estava a falar com Deus, talvez até estava a ralhar com Deus. Eu dizia, Deus, eu não percebo, depois de tudo que a minha família tem feito para o Evangelho, na igreja, eu agora estou a passar por este problema. Não tenho dinheiro, o meu carro está estragado, entraram no shopping, partiram o vidro. Eu senti no meu espírito, o Espírito Santo perguntar-me assim, se tu perdesses tudo, ainda ias-me amar? E eu naquele momento disse, não. Como é que eu posso amar um Deus que eu estou a perder tudo? E o Espírito Santo disse assim para mim, isso é o meu problema que eu tenho contigo. Tu só me amas por aquilo que eu tenho na minha mão. Tu não me amas por aquilo que eu já fiz por ti. E muitas vezes, irmãos, quando nós passamos por coisas difíceis, nós estamos a pensar, mas o porquê? E aqueles de nós que viemos do catolicismo e coisas assim, a gente começa a pensar e a dizer, Deus está-me a castigar. E a gente mete-se nesse pensamento. Em João 16, 33, a gente lê lá um versículo. João 16, com licença. Versículo 33, nós conhecemos este versículo bem. João 16, 33. O que é que diz lá? Ok. O que é que diz? Tenho-vos dito estas coisas, para que em mim tenhais... Então a primeira coisa que a palavra do Senhor está a declarar é, eu quero dizer a vocês que vocês têm que ter paz. Por que é que têm que ter paz? No mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Se a gente pensar na morte de Jesus, muitas vezes a gente diz, Senhor, tu não sabes o que eu estou a sofrer. Irmãos, eu não acho que aqui alguma pessoa tem sofrido ou sofreu aquilo que Jesus sofreu. E o problema, vamos lá dizer, é que ele estava a morrer para aqueles que eram os inimigos dele, que éramos nós. Porque nós éramos pecadores e devíamos morrer. Mas ele foi, e ele era o Rei dos Reis, e submeteu-se para ser menos do que o homem, para morrer por nós. E ele não disse, mas porquê? De facto, a Bíblia diz que Jesus chorou e pediu ao Pai, mas Senhor, porquê é que eu tenho que passar por isto? E Deus disse a Jesus, para tu aprenderes obediência. Quantos de nós aqui temos filhos? E às vezes quando a gente usa a mão para aquecer eles reclamam e dizem, mas papá, porquê é que tu tens que bater a mim? Não é? Mas nós sabemos que é necessário para eles aprenderem obediência. Porquê? Porque quando eles obedecem, eles não vão cair em pecado ou em problemas. E eu quero dizer aos irmãos e às irmãs, há pessoas, e nós como pais, muitas vezes, queremos ajudar os nossos filhos, mas às vezes não é bom fazer isso, porque eles têm que aprender
a sair desse problema. E quando nós estamos sempre lá como os pais, não tens dinheiro, entraste em problemas, olha, está aqui. Não fizeste, olha, está aqui. Eles nunca vão aprender a ser autossuficientes ou a confiar em Deus. Eu lembro de uma vez com o meu sobrinho, eu sempre estava a querer ajudar o meu sobrinho, ele passava por certos problemas espirituais, e uma vez ele ficou na minha casa por 3 meses, porque ele não conseguia guiar, estava embaixo, e ele esteve na minha casa, e ele conseguiu, com a ajuda de Deus, nós vencemos essa batalha. Mas eu lembro que uma vez ele veio ter comigo e disse assim: Abel, tu és o meu Deus. E eu disse a ele: Dário, nunca digas isso. Eu não sou o teu Deus. Eu estou a ser usado por Deus para ajudar a ti. Eu não sou Deus. Que eu lembro uma vez que ele estava com uma febre e estava aqui a sinusite estava tão forte e estava vermelho. E Deus disse para eu orar por ele. E quando eu orei por ele, aquela sinusite saiu e a febre desapareceu. Então, na mente dele, eu era Deus. Romanos 8:28, a gente vai ver esse versículo. Jesus não disse neste versículo que a gente vai só passar por coisas simples. Ele diz que vamos ter tribulações. Os irmãos sabem que há 3 coisas que os crentes, e a gente tem que às vezes pensar, o que é que eu estou a passar? A primeira coisa é tentação. Depois já tribulação e depois já um teste. Os irmãos estão a ouvir o que eu disse? Não olhem ali para o versículo. A gente já vai ler. Há 3 coisas. Há tribulação, há tentação e há um teste ou uma prova. Nós, como crente, quando estamos a passar por uma coisa, temos que pensar e orar e ver: será que isto é uma tentação que eu estou a passar? Será que é uma tribulação que eu estou a passar? Ou será que isto é um teste que Deus está a provar quem eu sou? Infelizmente, nós muitas vezes declaramos tudo como tribulação, mas às vezes a gente está a passar por coisas, é porque Deus está a querer até mostrar ao inimigo quem é que nós somos como filhos dele. É uma prova. E a nossa reação vai afetar o resultado. Romanos 8:28 diz, e isto é fácil ler, mas quando a gente está a passar por elas, não é? E sabemos que algumas coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Todas. O bem, o mal. E há um evangelho lá fora que diz que vai tudo muito bem na casa do meu pai. Às vezes as coisas não vão bem. Mas a minha atitude é que vai declarar daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Como é que o irmão e a irmã estão a reagir nessa situação? Como é que a gente está a falar? Uma das histórias que eu gosto de ver e ler e meditar quando eu estou a passar por uma situação difícil é a história de Jó. História de Jó. História de Jó no Velho Testamento. Os irmãos sabem que Jó, ele não tinha uma Bíblia. Ele não tinha o livro da lei, o Torah. Ele não tinha nada para ler como nós temos. Ele não tinha versículos alinhados na Bíblia dele.
ele não tinha nada disso. Ele era um homem que vivia pela fé, sem ter um livro, sem ter nada. Ele só cria que havia Deus. E Jó passou por uma vida muito difícil. E se a gente for ver no livro de Jó 1, eu só vou ver brevemente, porque eu sei que os irmãos já conhecem esta história. Jó 1, versículo 13 em diante. Não vamos ler tudo por causa do tempo. Os irmãos mais ou menos conhecem a história. Então, se todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, quando a gente passa por situações difíceis, será que isso é Deus? Será que Deus... Não é? Por exemplo, quando a gente pisa o dedo do pé e o dedo está azul, ou quando a gente estragamos, partimos um osso ou caímos na banheira, a gente muitas vezes até diz, mas porquê? Porquê que eu estou a passar por isto? Porquê que está a acontecer comigo? Então se a gente vê aqui em Jó 1, começando no versículo 13, o que é que aconteceu com Jó? Okay? Ok, as pessoas lá em cima não sabem se há Jó na Bíblia ou não. Jó 1, versículo 13. Então, certo dia, quando os seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho, alguns irmãos aqui estão a dizer amém. Em casa do irmão mais velho. O que é que aconteceu? Versículo 14. Okay? Versículo 14. Veio o mensageiro a Jó e lhe disse: os bois levaram jumentos, passeavam junto a eles, lavravam. Desculpa. Ok? Continua. E deram sobre eles os sabeus e mataram os moços ao fio da espada, e só eu escapei para trazer-te a nova. Então, ele recebeu a notícia que ele já tinha perdido o gado, tinha perdido tudo. E enquanto ele estava a reagir, quase a reagir, enquanto ele ainda falava, veio outro e disse: fogo do céu caiu do céu e queimou as ovelhas. Ok? Caleb, just help there, please. Don't sit there. Versículo 14. Ah, não, era 16, não é? 16. Enquanto ele ainda falava, veio outro e disse: fogo do Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços e os consumiu, e só eu escapei para trazer-te a nova. Então perdeu o gado, agora as ovelhas, perdeu tudo. Então financeiramente ele estava de rastos. Quantos de nós aqui já perdemos muito no negócio ou financeiramente? Ok? Então ele perdeu tudo. E depois, versículo 17, ele tinha recebido agora ainda, não foi só os bois e as vacas, as ovelhas, ainda mais. Quantos de nós já recebemos estas notícias todas no mesmo dia? E enquanto ainda estava a falar, veio outro e disse: os caldeus, dividindo-se em 3 bandos, deram sobre os camelos e os tomaram, mataram os moços. Agora, o transporte.
Quem de nós perdemos o dinheiro todo e perdemos o nosso carro também no mesmo dia? Porque o camelo, acho que era o transporte, não é? Não sei se ele usava o camelo ou burros, mas perdeu agora tudo. Então ele recebeu mais notícias. Olha, perdeste o teu transporte, perdeste o teu o dinheiro, perdeste tudo. Ok? Versículo 18. Enquanto este ainda falava, veio outro e disse: teus filhos e tuas filhas estavam comendo e bebendo vinho em casa do irmão mais velho. Versículo 19. E eis que, sobrevindo um grande vento além do deserto, deu nos 4 cantos da casa e ela caiu sobre os mancebos, de sorte que morreram. E só eu escapei para trazer-te a nova. Quantos de nós, no mesmo dia, perdemos o nosso carro, perdemos a nossa casa e perdemos a família toda, menos a esposa? Talvez naquele tempo o Jota disse: mas por que é que a minha esposa não estava naquela festa? Porque ela chateou ele tanto. Não sei. Então perdeu o transporte, perdeu dinheiro e perdeu os filhos todos. E as filhas. Tudo. Versículo. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça e, lançando-se em terra, o que é que ele fez? Adorou. O que é que ele fez? Adorou. Quantos de nós, passando por estas coisas todas, pense na última vez que o irmão e a irmã teve um problema. Quantos de nós é que nos ajoelhamos perante o Senhor? E a razão porque ele rapou é que ele decidiu: eu estou a passar por isto, agora vou jejuar e orar. Quando eles rompiam a roupa, era para dizer: agora eu já não quero ter estas coisas do mundo. Eu vou me dedicar. E ele adorou a Deus. Ele não foi ter com um vizinho e disse: olha, já viste o que é que está a acontecer aqui na África do Sul? Olha, já viste, os ladrões roubaram tudo, mataram os meus filhos. Não aceito isto, o que é que Deus fez? Uma vez estava aqui a fazer um funeral, como fiz ontem, estava aqui a urna e uma senhora que ela dizia-se crente, e estavam aqui muçulmanos, estavam aqui hindus. Eu pensei: isto vai ser um culto bom para eu pregar. E ela, que era a crente, estava ali e a filha dela morreu. E enquanto eu estava a falar, ela levantou-se e começou a gritar: mas porquê eu, Deus? E pôs as mãos em cima da urna e disse: porquê é que tu estás a fazer isto a mim? Eu naquele momento perdi a pregação toda. Porque aquela que era crente estava a dizer ao Deus dela: porquê é que tu estás a fazer isto a mim? O que é que eu fiz de mal? Jó 13, versículo 15. Jó 13, versículo 15. Ok, antes de ir aí, desculpe. Pode só pôr Jó 1, versículo 12. Jó 1, versículo 12. Eu quero só enfatizar aqui uma coisa. Jó 1, versículo 12. Ok? Jó 1, versículo 12. Eu quero dizer aos irmãos e às irmãs que
quando nós estamos a passar uma coisa, e se é um teste, quando a gente vê no princípio do livro de Jó, Deus estava, vamos lá dizer, a gabar-se de Jó e dizer: tu por acaso já viste o meu servo Jó e como é que ele está a viver? E eu quero dizer aos irmãos e às irmãs, se nós começamos a ter a atitude e a pensar, talvez eu estou a passar esta tribulação porque o inimigo quer ver se eu tenho fé em Deus ou não. Talvez eu estou a passar esta coisa, este problema, porque Deus está a dizer ao inimigo: já vistes a minha serva, o meu servo? Já vistes a vida que eles estão a viver, que eles são fiéis a Deus, que eles são pessoas que oram a Deus, que eles são pessoas que leem a sua Bíblia? Já vistes? Eu quero dizer aos irmãos e às irmãs, Satanás não pode fazer nada na nossa vida sem ter autorização de Deus. Os irmãos estão a ouvir? E as irmãs? Daquilo que eu vejo na minha Bíblia, em João 10:10, diz que o inimigo vem para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para vos dar vida, e não só vida, mas vida com abundância. Isso quer dizer que quando nós passamos por uma tribulação, ou um problema, ou um desafio, ou um teste, Deus está em controle de todas as coisas. Deus está em controle deste país. Deus está em controle da Europa. Mas, por causa do pecado, o inimigo ainda hoje é mentiroso e ele vem para roubar, matar e destruir. Quando nós passamos por Covid, a gente estava a dizer: Deus, mas onde é que tu estás? Irmãos, Deus não é aquele que traz as doenças. O inimigo é, de acordo com a Bíblia, é aquele que traz a doença porque ele quer matar, roubar e destruir. Então, Satanás, neste caso, disse a Deus: eis que tudo o que ele tem está no teu poder. Somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Então Deus disse: ok, tu podes ir e tu podes ver e fazer o que tu queres. Então Satanás não pôde tocar em Jó sem Deus deixar ele tocar. Os irmãos e irmãs estão a perceber? Às vezes a gente está a passar coisas não só em nossa vida, mas na vida dos nossos filhos. E às vezes a gente até é um incômodo para aquilo que Deus quer fazer, porque a gente não deixa Deus moldar os nossos filhos, porque a gente está sempre lá para mudar as fraldas para eles. E eles às vezes não precisam. Eles têm que bater a cabeça. Eles têm que chegar ao poço, ao esgoto. A única coisa que a gente devia fazer é buscar a face de Deus, como Jó, e adorar a Deus e dizer: Senhor, eu sei que tu estás em controle. Tu és o Deus que estás em controle sobre tudo. Senhor, o gado, a terra, tudo é teu, Senhor. O meu filho, a minha filha, os meus netos são teus. Eu não percebo porque é que eles estão a tomar drogas. Eu não percebo porque é que eles estão a viver com esta pessoa ou com aquela pessoa. Eu sei que a tua palavra não quer. Mas, Senhor, eu te louvo porque tu vais salvar a minha família. Eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Eu não percebo quando e o porquê, mas uma coisa eu sei: é que Deus está em controle. Tudo está nas mãos de Deus. Tudo. A gente cantava aquele coro e a minha mãe cantava: tudo está nas mãos de Deus. Tudo. Senhor, eu não sei porque é que eu estou a passar por esta situação, mas tu estás em controle. Em Jó 13, versículo 15. Jó 13, versículo 15, irmãos. Satanás chegou a um ponto que pediu a Deus autorização para atacar o corpo de Jó. E Jó estava tão doente que ele estava a agarrar, a gente não sabe bem o que é que ele tinha, se era lepra, se era quê, mas ele estava com uma pedra.
Na tradução inglesa, este versículo aqui diz: eis que ele me matará. Não tenho esperança, contudo, defenderei os meus caminhos diante dele. Na palavra em inglês diz assim: ainda se Deus me matasse, eu nunca ia perder a fé nele. Ainda que Deus me matasse, eu nunca ia perder a fé dele. Irmãos, enquanto ele estava doente, a esposa dele virou-se para ele e disse: por que é que tu não amaldiçoas a Deus para morreres? E às vezes a gente está num ponto que até a nossa família, os irmãos sabem que há pessoas que em problemas agarram numa arma. Eu não sei como é que elas conseguem fazer. Agarram numa arma e matam uma criança de 2 anos, de 10 meses, e a esposa e eles próprios. Porque estão em um desprezo tão grande. E aquele desespero destrói a vida deles. E o inimigo vem e diz: por que é que tu não matas os teus filhos a ti próprio? É a solução para o teu problema. Os irmãos sabem porque é que há esta batalha. Esta batalha é porque Deus sabe e Deus ama a nós e Deus sofreu na cruz do Calvário para nos dar vitória. É por isso que nós estamos aqui a ver e vamos tomar a ceia. Não é porque nós somos uns coitadinhos e vamos perder. Não, a vitória é certa. Nós ganhamos no fim e temos a vitória em Cristo. Maior é o que está em nós do que no mundo está. O inimigo vem para atacar para quê? Para ver se a gente tem fé. A fé que excede todo o entendimento. Aquela paz. Não estejais inquietos por coisa alguma, ansiosos. Eu quero vos dar uma paz que excede todo o entendimento. Senhor, mas porquê é que eu estou a passar por esta situação tão difícil financeira? Os irmãos sabem o que é que... Quando eu cheguei a um ponto na minha vida, naquela história que eu contei, que eu estava a perder tudo, e eu disse a Deus: não, eu não confio em Ti. Como é que eu posso confiar se eu perdi o negócio, eu perdi o carro? Chegou um ponto na minha vida que a situação estava tão difícil que eu, no carro, eu estava a ouvir uma música e eu, enquanto a guiar, comecei a chorar. E a presença do Senhor veio sobre mim naquele carro e eu a chorar, com as lágrimas, quase que não via onde estava a guiar. E eu disse assim: Senhor, leva tudo, mas hoje eu decido seguir a Ti. O inimigo pode levar tudo. E Jó disse assim: Deus dá e Deus tira, mas louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, não é difícil quando a gente está a ver as coisas a desaparecer, os nossos filhos a ficar doentes, as operações e coisas que estão a acontecer ao nosso redor. Não é fácil. Não é fácil. Eu não sei, Samuel, se a Noémia gravou aquela música Tudo está nas mãos de Deus no YouTube. Não sei se podes só perguntar a ela, só favores. João 17, versículo 15. Eu estou quase a terminar. Não sei se já aconteceu com os irmãos que às vezes a gente está neste mundo. E eu vi até com a irmã Tavares aquilo que ela estava a sofrer. Ela estava a dizer: Senhor, leva-me. Eu já estou cansado. Eu já estou cansada. Eu não posso mais. E às vezes na nossa vida, imagino as emoções de Jó. Imagina aquilo que ele estava a passar. Mas ele, em vez de
reclamar. A palavra do Senhor até diz, nós não temos tempo para ir ver lá, mas a palavra diz que ele nunca pecou contra Deus naquilo que ele estava a passar. Nunca. Ele nunca amaldiçoou Deus, ele nunca questionou a Deus e perguntou porquê. A palavra do Senhor diz que ele manteve-se firme na sua fé. E o que eu gosto é que a palavra do Senhor diz que ele curvou-se perante o Senhor e louvou ao Senhor. Disse, Senhor, obrigado porque tu estás em controle. O inimigo é um mentiroso, é um ladrão. Em João 17, versículo 15, Jesus estava a orar por si e por mim. João 17, versículo 15. Ele estava a orar por nós. E ele disse assim a Deus, não rogo que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Jesus não orou e disse, Deus, tira estas pessoas deste mundo terrível que o inimigo está a destruir. Irmãos, no início era perfeito. Adão e Eva tinham tudo que eles precisavam de comer, beber, tinham tudo, mas por causa do pecado houve uma maldição que caiu sobre a terra e depois disso os homens tiveram que trabalhar para comer. E Jesus veio a este mundo para ter essa experiência e nos mostrar que se Ele conseguiu vencer, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu não sei quando é que Deus vai abrir as janelas e as portas para si, mas uma coisa eu sei, irmão, adora a Deus. Não esteja inquieto por coisa alguma. Regozijai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Não rogo que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Eu não sei o que é que a gente está a passar, mas a coisa que eu sei é que Deus está em controle de todas as coisas. E vai chegar um dia que a trombeta vai soar e Jesus vai vir num cavalo branco. E neste momento onde a nossa irmã Tavares está, a Bíblia diz que já não há lágrimas, já não há dores, já não há doença. Voltou àquele lugar do Jardim de Éden, onde tudo está perfeito, tudo está providenciado. E é por isso que nesta manhã, ao olhar para estes símbolos nos estão a falar sobre esta garantia. Que no mundo vamos ter tribulações. Mas meus irmãos e irmãs, tende bom ânimo, porque Ele venceu. Ele venceu. E pelas suas pisaduras fostes sarados. Pelo seu sangue fostes perdoados. Vamos só pôr de pé enquanto os irmãos que vão entregar a ceia estão a preparar o seu coração. Talvez nesta manhã, quando a gente tomamos a ceia, o que a palavra do Senhor diz é: examine-se cada um a si próprio. Os irmãos sabem qual é o maior pecado que há? No meu pensamento, o maior pecado que há é quando nós não damos valor àquilo que Jesus fez no cruz do Calvário. Obrigado. Quando Ele já pagou por tudo,
Ele pagou pelos seus pecados. Ele pagou para a sua dor, para o seu sofrimento. E nós, como filhos e filhas, nós dizemos: onde é que tu estás, Deus? Tu não sabes o que eu estou a sofrer. Irmãos, isto que a gente está a segurar na nossa mão, que Deus nos livre de ter que sofrer o que Ele sofreu. Ele levou sobre si a dor e o pecado do mundo inteiro. E Ele era perfeito. E Ele declarou naquela noite, Ele disse: Deus meu, por que me desamparastes? Talvez o irmão e a irmã está a sentir-se desamparado. Talvez o irmão e a irmã está a sentir embaixo e está a dizer: Senhor, será que tu estás-me a desamparar? Senhor, eu não sei o que fazer. E Jesus deu-nos uma resposta em Hebreus 13, versículos 5 e 6. E Ele disse a nós: eu nunca vos vou deixar nem desamparar. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu não sei se, enquanto este coro toca, e a minha mãe canta este coro, amém. Tudo está nas mãos de Deus. E talvez antes de tomar a ceia, talvez o irmão e a irmã tenham pecado contra Deus no sentido de dizer: eu já não posso mais. Embora que a Bíblia diz que posso todas as coisas, a gente está a negar aquilo que Jesus fez na cruz, que Ele disse: posso todas as coisas. Neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque aquilo que eu fiz na cruz, eu venci o mundo. Então, antes de tomar, talvez o irmão e a irmã, durante esta semana e este mês, têm pecado contra Deus, porque questionou e disse: Deus, onde é que tu estás? Deus, tu não sabes o que eu estou a sofrer.
E antes de tomar a ceia, vamos pedir perdão e dizer: Senhor, Tu deste o Teu melhor por mim na cruz. Eu quero ser como Jó e ajoelhar-me e louvar o Teu nome. Eu não percebo o que é que está a acontecer, eu não sei o porquê, mas sei que tudo está nas Tuas mãos, Senhor. Eu te rogo, Senhor, perdoa-me, Senhor, por as vezes que eu tenho duvidado, Senhor. Perdoa-me, Senhor, por minha falta de fé. Senhor, as vezes que eu estou a ver a minha esposa a sofrer, ou o meu esposo a sofrer, ou os meus filhos a sofrer, ajuda-me, Senhor, a ser como Tu foste na cruz do Calvário, Senhor. Ajuda-me, Jesus. Vamos só tomar uns momentos para pedir perdão a Deus. Ele pagou o preço para nós termos vitória. Vamos pensar por aquilo que Ele pagou e aquilo que Ele sofreu. Os pregos entraram em Suas mãos, a espada, a lança que entrou no seu lado, aquela coroa de espinhos, que Ele estava a dizer: meu filho, minha filha, eu nunca vou te desamparar. Nunca vou te desamparar. Eu te amo tanto que eu dei a minha vida por ti, embora que tu eras pecador. Vamos agradecer ao Senhor neste momento por o seu corpo e vamos tomar o pão. Ele disse: tomai e comei. Isto é o meu corpo, quebrado por vós. Vamos agradecer ao Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Urabashakatandarebes. Herebesheketetere. Oh, aleluia. Vamos agradecer ao Senhor pelo seu sangue que Ele verteu por nós. Nós devíamos estar mortos nos nossos pecados, mas Ele morreu para nós termos vida. Vida com abundância, talvez não só aqui na terra, mas no céu. Vamos reinar com Ele. Porque nós não conseguíamos ser perfeitos, mas Jesus foi perfeito por nós. Obrigado, Jesus, pelo Teu sangue. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Vamos só sentar por um momento. Enquanto esta música toca. Nesta manhã eu vou chamar a Laura enquanto a gente ainda está neste pensamento, só para pôr-se aqui. A nossa querida Laura fez anos, mais alguém que fez anos, ou aniversário de casamento. Parabéns, Deus abençoe. Esta jovem que está aqui, ela já está
eu neste ano faço 20 anos que sou pastor aqui na igreja. Acho que ela está há 30 anos aqui nesta igreja. Tem servido e agora está a servir, a ajudar na escola dominical e na igreja e no lar. Por isso que ela tem mais cabelos brancos. E então eu quero agradecer por aquilo que ela está a fazer, e como igreja nós queremos dar só uma lembrança e dizer parabéns. Ela está quase a chegar aos 40, falta mais um ano. Desculpe. Eu não disse nada. Parabéns. E nós vamos orar por ela também. Ela vai ter uma operação amanhã. E nós vamos orar por ela. Mais alguém que precise de oração? Nós vamos terminar. Mais alguém? Ok, nosso irmão ali. Vamos só pôr de pé. Talvez alguém possa orar ali. O Samuel possa impor as mãos ali no nosso irmão Monteiro. Mais alguém que precisa de oração? A minha esposa vai impor as mãos sobre a Laura e nós vamos orar por a operação, que tudo corre bem. A Rosália também, se puderes impor as mãos no Eunício, o esposo dela. Vamos orar. Obrigado, Jesus. Pai, nós te pedimos neste momento, Senhor, por a Laura, Senhor, e a operação que ela vai ter, Senhor, que tu possas dirigir os médicos e que tudo possa correr bem. Nós pedimos para o nosso irmão Monteiro e aquilo que está a passar e aquilo que ele... Senhor, o desafio que Ele tem, que Tu possas estar com Ele, Senhor. Obrigado, Senhor, que Tu possas dar forças, não só a Ele, nós pedimos para o nosso irmão Tavares e a Eunice, Senhor. Tu sabes, e o resto da família, o que eles estão a passar. Senhor, que Tu possas confortar através do Teu Espírito. E qualquer outra pessoa, Senhor, a nossa irmã ali atrás, que também fez anos, que Tu possas ajudá-la. E que esta palavra, Senhor, possa falar aos nossos corações. E que nós possamos dizer, como já disse, bendito seja o nome do Senhor. Obrigado, Jesus, por estes momentos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus possa abençoar. Tenha um dia abençoado. E obrigado por tudo que tem feito.